Hoje nós podemos dizer, como disse o servo do passado: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, que significa pedra de socorro ou pedra de ajuda. Ebenezer é o nome dado a uma pedra memorial erigida por Samuel para marcar o local onde Deus ajudou a Israel a derrotar os filisteus ao norte de Jerusalém. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel 7:12. Irmãos, é com grande alegria que nós comunicamos que a partir do segundo domingo do mês de agosto, dia 9/8, nós estaremos retornando aos nossos cultos presenciais. Para isso, nós apresentaremos um protocolo de retorno das atividades da PIPQ, Primeira Igreja Presbiteriana em Queimados. Primeira fase: dinâmica de funcionamento, utilização de 30% da capacidade do templo, medição de temperatura na entrada das dependências da igreja, exigência do uso obrigatório de máscaras, distanciamento de 2 metros entre as pessoas e a higienização com álcool em gel ao entrar e sair dos espaços religiosos. Orientamos que cada pessoa leve de casa sua garrafinha com água. Dinâmica de funcionamento: duração dos cultos de no máximo 60 minutos, com divisão por faixa etária. Cultos presenciais somente aos domingos. Culto matutino de 9 às 10 horas da manhã. Participação das pessoas com idade igual ou acima de 50 anos. Culto vespertino, pessoas com menos de 50 anos. Horário de 19 às 20 horas. O templo ficará o mais arejado possível e será higienizado ao final dos cultos. Cultos públicos. Será apresentado no período de prelúdio um vídeo com boas-vindas e orientações sobre as medidas preventivas adotadas para todas as dependências da igreja. Os irmãos irão acompanhar os louvores utilizando máscaras. Os pregadores e dirigentes não irão cumprimentar os irmãos ao final dos cultos, como de costume. Observações finais: deveremos também evitar aglomerações antes e após os cultos e também reuniões em salas da igreja por parte de sociedades, diretorias e ministérios. Pessoas dos grupos de maior risco ou que tenham sintomas de gripe são orientadas a participarem apenas virtualmente das celebrações, não podendo estar presentes nos locais físicos. Também devem permanecer em casa pessoas que apresentam sintomas gripais, febre e que testaram positivo para o Covid-19, observando o período de quarentena de 14 dias, ou que tiveram contato com alguém contaminado, observando o período
de 14 dias. Nessa primeira fase de flexibilização, não retornaremos com as reuniões presenciais das sociedades internas, ministérios de casais e EBD. Os cultos semanais continuarão sendo transmitidos online. Nesse período, recomendamos que as crianças, para a segurança delas e dos demais presentes, não devem ser levadas ao templo. Irmãos, estamos alegres porque até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos nós, congregação Patinar de Pescas. Vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado, para sempre o exaltar. Cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo. Deus, bênçãos por Jesus, vede, vede. Ó Senhor, glorificai, nós nos salvos pela cruz. Se conosco glória dai, vinde, vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor, hoje, hoje. E lutemos todos nós, hinos santos de louvor. Se louvor em alta voz, hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado, para sempre o exaltar. Cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Graça e paz, irmãos, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, estamos aqui mais uma vez para estarmos falando da Palavra de Deus. E mais uma vez pedir a Deus que Ele venha ministrar aos nossos corações aquilo que Ele deseja através da sua Palavra. Mas antes mesmo, eu gostaria de estar pedindo a você que neste momento está tendo acesso a esse canal, que você pudesse estar dando seu like, fazendo seu compartilhamento, e você que ainda não se inscreveu, que estivesse se inscrevendo no nosso canal. Canal PIPQ, um canal evangelístico, tem abençoado muitas vidas. Então, seja você também um abençoador. Compartilhe esse canal, você que teve acesso neste momento a este canal. Vamos orar, vamos falar com Deus e vamos pedir que Ele, com o seu poder, com a sua graça, com a sua misericórdia, venha nos envolver através da sua palavra neste momento. Oremos. Pai, em nome de Jesus, estou em tua presença para te pedir, Senhor, mais uma vez, ó Deus, fale através da sua palavra, trate os corações, ó Pai, e me oriente, Senhor, no decorrer desta mensagem. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Então, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de 46, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem,
e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Então, irmãos, esse salmo de número 46, ele foi um salmo que inspirou Martinho Lutero a compor o hino Castelo Forte. E Martinho Lutero também ele meditava e orava este salmo quando ele estava sendo perseguido, quando ele estava sendo ameaçado de morte, pelos que perseguiam a reforma protestante. Este salmo ele fala de batalha, ele fala de confiança, de livramento, e ele fala também de vitória. Foi um salmo que ele foi composto no momento em que Jerusalém estava sendo cercada pelo exército da Assíria, comandado pelo general Senaqueribe, onde esse exército era o maior exército da época. Era o império mais forte, que era o Império Assírio. E o rei envia uma carta ao rei de Jerusalém, que era o rei Ezequias, dizendo que faria com Jerusalém a mesma coisa que já tinha feito com as outras grandes nações, que tinham destruído, tinham sitiado, tomado aquelas nações, o mesmo iria fazer com Jerusalém. O rei Ezequias pega a carta, vai até o templo e apresenta essa carta ao Senhor altar e fala ao Senhor sobre a afronta do rei da Síria, fala de todas as assolações que Jerusalém estava passando, e naquela mesma noite Deus envia um anjo, e esse anjo ele acaba com 185 mil homens, 185 mil soldados que queriam tomar Jerusalém. Amanhecendo, os que ficaram juntamente com o general Senaqueribe teve que correr, abandonar a cidade, porque tinham perdido aquela guerra que o próprio Deus tinha vencido. Então, irmãos, o tema que nós vamos trabalhar nessa mensagem é: Deus é, Deus está e Deus faz. Esse salmo, ele é dividido em 3 partes. Em Deus é, Deus faz, Deus é, Deus está e Deus faz. Deus é. Lá no primeiro versículo vai falar: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus é. Deus não existe. Como assim Deus não existe? Deus é. Quando o salmista aqui quer falar que Deus é, não significa que ele quer dizer que Deus existe. Existe sim. Planetas, oceano, o homem existe, o anjo existe, porque foram criados. Deus é, porque na própria palavra dele ele diz, eu sou o que sou. Agindo eu, quem impedirá? És a estrela da manhã. Deus é. Deus é o nosso refúgio. Ele é o próprio refúgio. Ele é um socorro bem presente. Em todos os momentos em que nós enfrentamos de tribulações,
de situações adversas, Deus tem sido o nosso refúgio. Como foi também para Jerusalém. Em todo momento, nós temos que crer que Deus é. Pois Ele tem manifestado o seu poder em nossas vidas todos os dias. Deus é independente de eu acreditar nisso ou não. Ele continua sendo Deus. Se eu orar e Ele responder naquele momento, Ele é Deus. Se Ele não responder também, Ele continua sendo Deus. Deus é. E Deus também está. Deus estava com o povo de Jerusalém. Lá no versículo 4 vai dizer: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Rio em Jerusalém? Sim. O rei Ezequias, ele tinha feito, embora os inimigos não sabiam, os assírios não sabiam, ele tinha feito uma obra onde ele canalizou um rio subterrâneo que atravessava e que entrava em Jerusalém. Ou seja, quando diz cujas correntes alegram a cidade de Deus, porque o rei Ezequias tinha esse segredo. Mesmo o exército assírio tentando minar, as forças de Jerusalém, cercando, não deixando eles se locomover, se desenvolver, eles já tinham aquelas águas que corriam debaixo da cidade, onde eles não ficariam sem água, sendo que eles não sabiam desse segredo. Existe um rio que passa por debaixo dessa cidade. Esse rio era o segredo que o rei Ezequias tinha naquela cidade. Deus está. Por isso que o salmista associa essa questão desse rio, cujas correntes se alegram. E nós precisamos também entender que Deus está e que esse rio também corre dentro de nós. Esse rio que limpa, que purifica, que santifica. Deus está dentro de nós. A despeito de qualquer angústia que viermos ter, a despeito de qualquer sentimento que nos leva a ficar triste, a termos incertezas, inseguranças do amanhã, existe um rio dentro de nós. Deus está dentro de nós para nos fortalecer, para fazer com que a gente caminhe mais e mais na presença dele. E Deus faz. Deus é, Deus está e Deus faz. No versículo 9 ele diz: ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus faz. Ele põe termo à guerra. Ele põe fim a essa guerra. E quando se fala aqui, ele põe termo à guerra, até os confins do mundo, naquele momento em que o anjo foi lá e venceu aqueles 185 mil homens,
Depois Jerusalém veio, queimou tudo e levantou-se uma fumaça muito grande, porque era para sinalizar, era de costume da época, que a guerra tinha findado, que Deus tinha posto fim naquela guerra, para que as outras nações, outros povos pudessem ver o que Deus tinha feito a favor de Jerusalém. Um Deus que põe fim a nossas guerras. Quais são as suas guerras? Quais são as minhas guerras? Que nós temos que pedir ao Senhor para que Ele venha colocar fim nessas guerras. Como acabamos de falar, o rei, ele apresentou aquela afronta a Deus, no altar de Deus. E Deus prontamente respondeu a oração do rei Ezequias. E responde: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Eu sou Deus. E o que você tem para apresentar hoje nas mãos do Senhor? Quais são as guerras? Quais são as afrontas? Qual é o seu impossível que você tem que apresentar ao Deus Todo-Poderoso? Irmãos, quando nós chegamos aos nossos limites, e quando os nossos olhos humanos já não conseguem mais enxergar a solução para o problema, nós temos que apresentar, como o rei Ezequias apresentou aquela carta de afronta, nós precisamos apresentar a Deus as nossas guerras, apresentar a Deus os nossos limites, para que Deus, com o seu poder imenso, com a sua graça, com a sua misericórdia, Ele venha atender o nosso clamor, Ele venha atender as nossas dificuldades e as nossas limitações. Que possamos, em nome de Jesus, colocar no altar de Deus as nossas guerras, colocar a nossa inquietude. Você, de repente, hoje está inquieto, está angustiado, está sem saber como vai resolver esse problema. Este é o momento de você colocar nas mãos do Senhor, crendo e sabendo que Ele é um Deus que põe termo a essa guerra, que Ele põe fim a essa guerra. Vamos estar orando agora, meus irmãos, e colocando no altar de Deus tudo aquilo que está te trazendo inquietações, angústias, incertezas, todas essas guerras que têm maltratado o seu coração, toda essa falta de esperança no amanhã. Que você, nesse momento, venha falar com Deus, sabendo que Ele é um Deus poderoso para aquietar o seu coração e te dar a vitória em nome de Jesus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, acabamos de ouvir a Tua palavra, Deus. Palavra essa que pede para que nós coloquemos os nossos corações em Ti, para que os nossos corações venham se aquietar diante da Tua presença, sabendo, ó Deus, que Tu és um Deus que é imutável, que Tu és o Deus que é o nosso socorro bem presente nas tribulações, sabendo que Tu és o Deus da nossa fortaleza, sabendo, Senhor, que em nós, cujo corre um rio de águas vivas, de águas limpas, que é o próprio Deus. Então, em nome de Jesus, Senhor, queremos colocar as nossas guerras em Tuas mãos, sabendo e crendo que o Senhor é poderoso para nos dar vitória nesta batalha. Em nome de Jesus, que nós choramos e crendo que as nossas orações serão atendidas. Amém. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei.
estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta.